No nosso último vídeo, nós perguntamos se vocês queriam ver um vídeo só sobre onboarding e vocês responderam que sim. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer um onboarding de sucesso para sua agência de social media. Uma das partes mais importantes de uma agência é justamente o seu processo de onboarding. E caso tu não esteja familiarizado com o termo, onboarding é um processo que todo novo cliente passa ao se juntar à tua empresa. E talvez tu esteja se perguntando, por que o onboarding é tão importante? Primeiramente, porque ele padroniza a entrada de novos clientes na agência. Isso significa que cada cliente vai passar por uma série de etapas que foram estabelecidas por ti e pelo teu time. E isso faz com que o primeiro contato do cliente com a agência seja eficiente, claro e também objetivo. Agora me diz, quem nunca esqueceu de pedir um acesso para o cliente ou esqueceu, por exemplo, de enviar o formulário de briefing para o cliente responder? Na maioria das vezes isso acontece, esse fato de esquecer o que tem que ser feito, porque as coisas que precisam ser feitas estão só na nossa cabeça e não de fato dentro de um processo organizado de onboarding. E o único jeito de você nunca mais se esquecer de nenhuma das tarefas que precisam ser realizadas quando um cliente novo entra na agência é simplesmente quando tu não tem a obrigação de lembrar dessas tarefas. E é justamente por isso que o onboarding existe. O onboarding também te dá a tranquilidade de que todo cliente vai receber o mesmo tratamento. Fica muito mais fácil fazer com que aquele cliente se sinta especial, sinta que existe um carinho da parte da agência em relação ao negócio dele, que ele realmente fez a escolha certa em te contratar, se antes, de maneira totalmente intencional, tu criou etapas para que aquele cliente percorra e se sinta exatamente desse jeito. Para te ajudar a criar os processos de onboarding para tua agência, eu preparei um passo a passo baseado nos nossos mais de 6 anos de experiência com diversos tipos de cliente. Então, bora lá. Primeiro passo, mapeie tudo que é tarefa e precisa ser executado. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é abrir um doc, uma lista de tarefas no ClickUp, um papel como os incas faziam e listar todos os processos que você gostaria que fizessem parte do seu onboarding. Dó, mas eu nunca fiz onboarding, como é que eu vou saber que tarefas são essas? Calma, que a Dom nunca te desampara. Para facilitar essa parte do processo, eu separei uma lista de tarefas que nunca podem faltar no seu onboarding. Então, anota aí. Mandar a mensagem oficial de boas-vindas para o cliente, criar o grupo no WhatsApp, criar a pasta do Drive do cliente, mandar o briefing do projeto para o cliente, solicitar o acesso das contas que você vai administrar, solicitar o manual de identidade visual do cliente, se ele existir, iniciar o planejamento macro, criar a lista ou o projeto do cliente na sua plataforma de gestão de tarefas, marcar a primeira reunião de alinhamento e também marcar a primeira captação audiovisual. E aí é importante lembrar que você precisa rastrear desde as tarefas mais bobas, como criar a pasta no Drive do cliente, até as tarefas mais complexas e importantes, como iniciar o planejamento macro. Tudo que é tarefa, ou seja, tudo que alguém precisa lembrar de fazer, tem que estar nessa lista. Segundo passo, crie um checklist em ordem cronológica. De nada vai adiantar mapear todas essas tarefas se elas não virarem um checklist. E esse checklist precisa estar organizado em ordem cronológica. Então, nessa etapa do processo, você vai precisar avaliar todas as tarefas que você mapeou. Por exemplo, você não vai colocar a tarefa entrega do planejamento macro antes da tarefa criar um grupo no WhatsApp, simplesmente porque não faz sentido. Não tem a necessidade de esperar o planejamento macro ficar pronto para então criar o grupo no WhatsApp com o cliente. Inclusive, essa pode ser uma das primeiras tarefas a serem executadas, porque é super rápido e prático de ser feito. E quando tu coloca tudo isso dentro de um checklist, fica muito fácil enxergar onde estão esses gaps. Como, por exemplo, essa tarefa está no lugar errado, tem que subir no checklist. Ou, por exemplo, essa tem que ser a última tarefa do nosso processo de onboarding, então vou jogar ela lá para baixo. Então, se tu já criou teu checklist, agora avalia se faz sentido a ordem em que as tarefas estão posicionadas para serem feitas. Terceiro passo, comunique os prazos. Não caia nesse erro. O seu cliente nunca vai adivinhar o prazo de nada. E se ele tiver que chutar, provavelmente ele vai achar que aquela demanda está atrasada. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando inicia um processo de onboarding é comunicar o cliente dos prazos de cada uma das coisas que vão acontecer em seguida. Por exemplo, fulano, assinando o contrato hoje, amanhã a gente inicia o processo de onboarding. Fulano, onboarding iniciado, o prazo de entrega do planejamento macro é X dias. Fulano, agora que o planejamento macro foi entregue e aprovado, o prazo para entrega do planejamento mensal de conteúdo é X dias. Não tem nada pior do que o cliente te cobrar de algo que já está sendo feito e às vezes
vezes já tá até praticamente pronto. E ele te cobra porque ele não tem essa informação. Ele não foi avisado que o prazo de entrega era de 6 dias úteis, por exemplo. E aí, lá no 4º dia útil, ele foi lá e mandou aquela mensagem que todo mundo odeia receber. E aí, pessoal, tem a previsão de entrega do planejamento macro? E aí, todo mundo na agência fica com aquela cara de, meu Deus, a gente tá fazendo e tá dentro do prazo. Mas o cliente não tem a obrigação de saber. Mas é a tua obrigação de comunicar a ele referente a esse prazo. Então, anota isso que eu tô te dizendo. Se o teu cliente tá questionando se as coisas estão prontas ou não, é porque tu não tá comunicando pra ele os prazos de cada tarefa. Afinal de contas, se isso tivesse claro, não teria por que ele te perguntar, não é mesmo? E falando em ser claro e comunicar os prazos, o próximo passo é justamente sobre isso. 4º passo, seja claro. E com ser claro, eu quero dizer o seguinte, entre você e o seu cliente tem 3 coisas que precisam estar 100% alinhadas. O que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Esse é um ponto que nem todo mundo presta atenção e a maioria das pessoas nem para pra pensar sobre isso. O onboarding só é notícia velha pra você, que criou ele, pensou em todos os processos e estruturou as tarefas. Pro seu cliente, tudo isso é novidade. Então, o único jeito dele saber o que vai acontecer é você deixando claro pra ele desde o início. E não só o que vai acontecer, mas também como vai acontecer. Vamos supor que você fechou um clientaço e agora chegou a hora de iniciar o onboarding. E aí tu já até avisou esse cliente, fulano, a gente vai entrar em contato para iniciar o processo de onboarding. Ok, agora ele sabe o que vai acontecer, mas ele sabe como isso vai acontecer? Esse entraremos em contato vai ser pelo WhatsApp, vai ser por e-mail? Esse cliente vai receber uma ligação? Vai ser o dono da agência que vai entrar em contato? Vai ser um head, um gerente, alguém do atendimento? Como vai se desdobrar essa nova etapa? O seu cliente precisa saber disso. E não menos importante que o que e o como é o quando cada coisa vai acontecer. Como a gente falou antes, o teu cliente não é adivinha. Então precisa ficar claro quando que cada um desses processos vai acontecer. Qual seria a minha dica? Monte esse checklist, crie uma ordem cronológica que faça sentido e depois revise o onboarding como um todo se perguntando: tá claro o que vai acontecer em cada etapa do processo? Ok, e agora tá claro como cada etapa do processo vai acontecer? Perfeito, mas e será que tá claro quando cada etapa do processo vai acontecer? Se a resposta para cada uma dessas perguntas for sim, então provavelmente você criou um ótimo processo de onboarding. Se a resposta for não para qualquer parte do processo, fica ligado e dá uma revisada, porque pode ser que tenha algum gap na tua operação. Agora, para terminar, o nosso 5º passo é: empacote tudo em uma plataforma de organização. Ok, tu criou um processo de onboarding incrível, validou com os teus clientes e deu tudo certo. Eles entenderam o que, quando e como cada uma das etapas acontecem. Entenderam absolutamente tudo. De nada vai adiantar ter o onboarding perfeito se ele não estiver pronto para ser replicado. Pensa aqui comigo. Tu vai preferir ser muito bom em alguma coisa, mas só uma vez na vida, ou ser bom, relativamente bom, mas ser bom todos os dias e sem exceção? Acho que a gente pode concordar que a segunda é a melhor opção. E o que eu quero dizer com isso? Para o teu onboarding funcionar, ele precisa ser replicável. E para que isso aconteça, o último passo é empacotar tudo isso e organizar em uma plataforma de gestão de tarefas, como o ClickUp ou o Asana. Lá, o grande diferencial é que depois de você mapear, criar e organizar todos esses processos, você vai poder pegar todas essas tarefas e transformar num template. E isso sim é um processo de verdade. Um conjunto de tarefas que não só foi muito bem pensado e funciona muito bem, mas que é totalmente replicável. Entrou um cliente novo, é só duplicar o template e iniciar o onboarding. E aqui fica uma dica bônus. Crie um processo tão bem estruturado e tão robusto que chega ao ponto de qualquer pessoa da sua agência poder executá-lo só de ler aquela lista de tarefas. É óbvio que a pessoa que nunca fez um onboarding na vida não vai fazer tão bem como aquela pessoa que está acostumada e faz isso semanalmente. Mas o ponto é, crie essas tarefas de maneira simples, mas que sejam eficientes, a ponto de uma pessoa nova, que nunca viu aquilo na vida, não ter grandes dificuldades de entender com clareza o que precisa ser feito. Recapitulando, primeiro passo, mapeie tudo que é tarefa e precisa ser executado, desde a tarefa mais boba até a mais importante. Segundo passo, crie um checklist em ordem cronológica. Terceiro passo, seja claro, lembre do o que, do como e do quando.
Quarto passo, comunique os prazos. Lembre, o seu cliente não é adivinha, você precisa orientá-lo. E quinto passo, empacote tudo isso em uma plataforma de organização. E aí, gente, alguns insights que eu acho que poderia ser legal de vocês incluírem no processo de onboarding de vocês. Por que não, por exemplo, marcar uma call com o teu cliente para dar essas boas-vindas e explicar para ele em reunião, uma reunião que às vezes pode levar 5 minutos, mas para ele entender quais são esses prazos, o que vai acontecer, como, quando. Ali ele já pode ter uma boa noção de como funciona a agência e como vai ser o atendimento que ele vai receber. Você também pode criar um treinamento para o cliente, daqui a pouco uma área do cliente, onde ele vai acessar algumas aulas para entender como é que funcionam esses processos, ou até mesmo ter diferentes tipos de onboarding. Por exemplo, um tipo de onboarding para clientes que tu só vai trabalhar orgânico. Então, entrou um cliente onde a gente só vai trabalhar conteúdo orgânico, é aquele template que eu vou duplicar. Ou eu vou ter um template para cliente que vai também fazer tráfego pago, ou um cliente que vai ter produção audiovisual. Então, tu pode ter diferentes templates de onboarding, até porque são processos diferentes que acontecem dentro de cada tipo específico de entrega que a gente vai fazer pro cliente. Isso vai ajudar a facilitar muito o teu dia a dia e também o teu processo de onboarding. Me conta nos comentários qual é o processo que não pode faltar no seu onboarding. Compartilhe o seu melhor processo e também não esquece de espiar o que as pessoas estão comentando aqui também. Se tu gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e tchau!